Viking, hoje nós temos o privilégio de estar aqui com Jober. Jober, Universidade do Inglês. Já ouviu falar? Universidade do Inglês? Gente, é a maior escola do Brasil online, pela internet, de inglês. São 33 mil alunos. Jober, seja muito bem-vindo a essa nossa conversa ao Talk Show. Obrigado. Jober, me conta essa história. Você começou a sua carreira, você foi lá para cima e quebrou. Você quebrou com quanto? Qual foi a bagatela? Na época a gente ficou devendo mais de R$1 milhão. R$1 milhão. R$1 milhão. Negativo. R$1 milhão. Eu brinco que toda vez que eu encontrava nessa época um mendigo, ele era R$1 milhão mais rico que eu. Certamente que sim, tinha menos R$1 milhão. É isso, né? aí, eu tinha menos R$1 milhão, eu não tinha nada. E como começou a sua carreira, Jober? Eu vim para a área, hoje eu sou um empresário que atua na área de educação, então a área de educação eu vi porque foram coincidências, mas veio da herança. Eu sou filho de professores e eu acabei encontrando um amigo da mamãe que me convidou para trabalhar com ele, com cursos de leitura dinâmica e memorização. Isso foi o que me trouxe para a área. Isso eram aqueles livros que vinham pelo correio? Não, eu dava aula mesmo. Ah, tá. Eu ia era lá, presencial. dava aula, era presencial. Me lembro dos livros pelo correio, mas eu trabalhava, foi o que me deu a experiência, porque eu não me apaixonei por dar aula, eu me apaixonei pelas pessoas. Entendi. A ver as pessoas se transformarem, aquilo foi mágico para mim. E o Bill, que foi um empresário que veio para os Estados Unidos, ele deu um curso de um final de semana de empreendedorismo, de como se transformar num empresário. Ele veio dos Estados Unidos para o Brasil e você assistiu um curso com ele? Eu assisti esse curso com ele esse Entendi. final de semana. E aquele final de semana eu descobri o que eu queria ser. Mudou sua vida naquele momento. Eu queria ser um empresário e aí faltava ser que empresário. E aí eu acoplei a questão da educação. Por isso que eu virei um empresário da área de educação. E quando foi que você percebeu que deveria sair da área offline, da área de aula, de sala de aula, para fazer outra coisa, fazer diferente? Então, a bem da verdade, eu nunca percebi, porque quando eu quebrei, é engraçado, né? Não sei se todo mundo é assim, mas comigo aconteceu. Eu queria de volta o que havia me trazido sucesso. Eu queria de volta as escolas presenciais. Eu achava que eu ia ter sucesso de novo com as escolas presenciais. Então você, além de dar aula, você teve escolas, você começou tendo escolas. Isso, a minha carreira eu cheguei a ter 20 escolas franqueadas, algumas eram minhas e outras franqueadas. Foi aí que a gente cresceu. Entendi. E quando eu quebrei, que eu fiquei devendo R$1 milhão. E você morava na capital? Morava em São Caetano, ali na Grande São Paulo. Grande São Paulo. E você fazia sua propaganda como? Como que você chegava para a gente chegar nessas 20 escolas, a gente usava faixa de rua. Faixa de poste, aquela que você... Essa que colava de pano, colava nos postes. Se pudesse, era a melhor propaganda do mundo até hoje. Então, era muita faixa que vocês faziam? A gente colocava muito. A gente era conhecido como os reis da faixa em São Paulo. Quer dizer, nas maiores metrópoles do mundo, vocês colocavam faixa em tudo quanto é canto. Muita faixa. É quase igual aquele sujeito que coloca a placa para vender bala de coco nos postes, né? Em todo poste tem um desse. Era isso. Vocês eram os reis das faixas em São Paulo. Quando a gente conta essa história aí em São Paulo, muita gente... Eu lembro das suas faixas, eu não acreditava, mas eu lembro. O que falavam as faixas? Inglês fluente em 8 semanas, primeira aula grátis e tinha o telefone. Gente, isso durou quanto tempo? Isso foi, então, de 1997 até 2002, quando vieram as proibições. Tá, então, pera lá. E como que você, então, mudou? O que te fez mudar? Não quero mais faixa, agora eu quero mudar minha mídia para impactar as pessoas, já que eu estou tendo sucesso há tantos anos com as faixas, para vender o curso de inglês. Mudar foi o seguinte, eu quebrei. Sim. Quebrei, aí fiquei tentando voltar para o mundo físico, E dá-lhe faixa. Não, sem faixa, aí não podia mais. Por que não podia? Porque veio uma lei que não podia mais colocar uma lei municipal. Uma lei municipal. Na época, você lembra quem era o prefeito ou não? Foi aquela senhora... Marta Suplicy. Marta Suplicy. Então você deveria ser apaixonado pela Marta Suplicy, para ela tirar todas as faixas da cidade. Eu odeio a Marta Suplicy, mas eu falo, não é uma questão política. Se de repente alguém assim gosta dela, ou de repente um dia ela assiste essa entrevista, não é pessoal. Não é uma questão política, eu te odeio por questões pessoais, entendeu? Porque você acabou com o meu negócio. E quando você quebra, você tenta voltar para a área física, né, de ter uma escola, e quando você percebe que tem que fazer uma migração, tem que ir para a área digital. Então, aí uma pessoa, uma pessoa que
viu o meu programa, foi até a escola ainda antes da gente quebrar, e ele falou, esse programa nasceu para a internet. Na época eu não estava muito presente para isso. Internet, eu não estava presente para isso. Só que isso foi então em 2001, 2002 quando ele apareceu. Mas a crise ainda não havia chegado para mim, a proibição ainda não estava... Tá. E aí o que aconteceu? Em 2004 nós retomamos, e aí nós nos encontramos de novo e resolvemos fazer esse projeto para a internet, mas eu fiz só para agradá-lo, eu não acreditava, eu achava que o que ia fazer sucesso era as escolas físicas voltarem. Sim, as franquias. Mas aí o que aconteceu? Tudo que eu fazia no mundo online dava certo, e tudo que eu tentava voltar para o mundo físico dava errado. Sim. Eu falo que eu chamo essa época de a mão pesada de Deus. Deus fala assim, ó, tudo que você fizer no mundo físico vai dar errado. Mas era uma coisa impressionante. E para mim o golpe de misericórdia no mundo físico foi quando 2 funcionários, eles saíram, aprenderam tudo comigo, saíram e foram montar uma escola física e explodiram. Gente, aí você olhou e falou, pera lá, então não é possível, não é possível. Ó, eu faço dar errado, eles fazem igual e explodem. E aí eu já não tinha mais nada a ver com aquilo. Sim. E aí foi quando eu decidi, foi nesse momento que eu vi, puxa vida, tudo que eu faço na internet dá certo, mesmo que fosse pequenininho, não dava para pagar 1 milhão. Mas foi aí que a gente tomou a decisão de... Comparando, o que é o marketing digital para você? O que é? Como que a gente faz uma analogia com o mercado físico, ou o mercado do passado? Quando a gente fala do mercado, vamos chamar de mercado tradicional, né? O mercado tradicional, as ferramentas para vender são revista, propaganda, anúncios, televisão. Então, existe uma série de mídias, 5 ou 6 mídias, outdoor, busdoor, que são mídias tradicionais. Sim. E que sustentaram o mercado tradicional aqui no Brasil nos últimos anos. Sim. Nos Estados Unidos, esse marketing é só para as grandes empresas. As pequenas vão para a internet. As pequenas empresas, como elas sobreviveram todos esses anos? Elas sobreviviam com microações de marketing, que por alguma razão, eu acredito que porque as pessoas não falavam inglês, isso acabou nunca vindo para o Brasil. Que são microações de marketing, que era a mala direta no passado. Você vai falar, mas existia a mala direta no Brasil? Existia, mas utilizada pelas grandes empresas. As pequenas não conseguiam ter acesso, porque era muito caro e não era acreditavam. Caro, ou a ferramenta não estava disponível, como estava disponível nos Estados Unidos. Profissionais que escreviam mala direta. O que é um profissional que escreve mala direta, Joberto? É um copywriter, é uma pessoa que sabe contar uma emocionar, história. Storytelling seria o Robert McKee. É um storytelling, tá. É contar uma coisa. Existe uma mala direta nos Estados Unidos, é uma mala direta. Quanto custa? Essa mala direta, ela já vendeu mais de 26 bilhões de dólares. É uma mala direta. Quanto custa fazer uma mala direta? Fazer uma carta bonita para emocionar o seu Essa consumidor? já está no domínio comum. Tá. Essa que eu estou falando está no domínio público. Tá. Então, se você pegar, você só adapta para o seu produto, por isso que ela já vendeu 26 bilhões. Tá. Tá? Mas se você for fazer uma copywriter com um cara que é top no mercado, vai custar 100 mil dólares. Isso, os campeões do mundo são os americanos. São os americanos. E o seu desafio, quer dizer, a sua grande expertise aí foi copiar ou ter o seu benchmarking de quem era bom, que eram os gringos. É isso aí. Então você ajudou, gente, esse cara é fantástico, ele ajuda as pessoas a falar inglês. Em 8 semanas, pela internet, você vai falar hot dog, I love you, freezer, você vai para um outro nível. The books on the table, vai para um outro nível. Em quanto tempo você aprende a falar inglês com esse método que a Universidade do Inglês tem? Então, a gente acredita muito numa questão que é a teoria dos vocabulários, baseado até numa certificação americana, que é do TOEIC. Então, se você tiver 300 palavras de vocabulário, você pode trabalhar como recepcionista numa empresa americana, porque você sabe as palavras de condução. Is there, is not here, wait a minute. Então, você tem um vocabulário de 300 Só palavras. não vai ter legenda aqui não, tá? Vai ter que procurar. Tá bom, São palavras simples que permitem que você esteja convivendo ali num ambiente, por exemplo, de recepção. Se você sobe isso para aquilo que a gente entrega em 8 semanas, são 2.000 palavras de vocabulário. Então, 2.000 palavras permite você viajar, morar, estudar, até estudar numa universidade norte-americana. Não precisa viajar só comer no McDonald's, né? Pedir o number one. Não precisa. Dá pra comer um pouco você melhor. consegue um pouco. Agora, nós temos depois outros níveis depois das 8 semanas, Sim. porque não precisa parar nas 8 semanas. Mas você pode ir para 4.000 ou 5.000 palavras e nós temos outros programas. Joberto, o projeto
o projeto Amigos do TED. Fala um pouco sobre TED. isso. Eu achei lindo esse projeto. São duas coisas. Sabe aquela época que eu estava quebrado, que eu estava devendo 1 milhão? Eu não fiquei sem fazer nada. Nós pegamos um projeto... Não ficou chorando, resmungando, ranhento, fiquei, falando mal do governo? Eu fiquei com dó de mim mesmo. Isso foi o mais longe que eu fui, sabe? Tipo assim, mas eu não virei uma pessoa reclamona. Autopiedade. Esse foi o meu maior desafio naquele período. Por isso que eu acho que ele demorou. Por isso que aqueles rapazes saíram e tiveram sucesso com uma coisa, porque a minha energia era uma energia de não merecimento, de... eu não devia estar passando por isso e tal. Você, Viking, complexo de vira-lata é o nome disso, tá? Eu vivi esse período. Pedaço. Mas eu não fiquei sem fazer nada, eu continuei plantando. E nós montamos um projeto que ajudava jovens de escola pública a falar inglês. Nós montamos esse projeto. Devendo 1 milhão, nós fomos lá e montamos esse projeto. E aí eu fiz uma das maiores descobertas, que quando o Brasil fizer a descoberta que eu fiz, nós mudamos a história desse país. Tem gênios na escola pública. Gênios. Eles estão lá. Só que eles estão na forma de pedra bruta. Então, o que você precisa fazer, com amor, você vai lá lapidar, acreditar neles mais do que eles mesmos. Porque você tem que acreditar neles quando os pais não acreditam. Você tem que acreditar nele quando os professores deles não acreditam. Você tem que acreditar neles quando eles não acreditam. Mas você começa a falar com eles, de repente vem um brilhinho nos olhos, será que isso é verdade? E se eles dão mais um passo, é impressionante os jovens que nós temos descoberto. E o projeto, ele ajuda esses jovens? Ele ajuda jovens de escola pública do estado de São Paulo. A incluir com o inglês. A ensinar a falar inglês. E aí é uma coisa mágica, todos esses jovens estão empregados. Olha que coisa legal. Todos, parece que assim, você ensina um jovem de escola pública a falar inglês, ele ganha um passaporte para o mundo profissional. Por quê? Nós estamos num país que as estatísticas, as melhores, dizem que 5% da população fala inglês. Tem umas que falam que é 1%, que é 2%, não importa, vamos ficar com 5%. Quando você pega um jovem desse e ensina eles a falar inglês, você colocou eles no topo da cadeia alimentar. Para quem já assistiu o Rei Leão sabe do que eu estou falando, né? Entendeu? Então eles deixam de ser Timão e Pumba e passa a ser Rei Leão. Que legal. Então, é um passaporte para o mercado de trabalho para eles. E como foi sua família nesse projeto? Sua família te ajudou, incentivou? Como que é isso? Dá uma dica para a gente entender, nessa sua carreira, quem participou do seu sucesso, ou no momento que você caiu, quem te ajudou a suportar a dor de quebrar? A Irene Vieira, que é o nome do instituto, é minha avó, que é a minha inspiração. Sim. Uma mulher negra, que nunca teve a oportunidade de estudar, se formou na primeira turma do Mobral. O sonho dela era ser professora. Então ela nunca conseguiu fazer isso. O mais longe que ela foi ser servente na Secretaria de Educação. Da escola. Mesmo assim, ela foi construindo, ela foi uma empreendedora com aquela vassoura na mão. E eu falo que eu só conheço 2 pessoas que ganharam dinheiro com vassoura. O Harry Potter e a minha avó. Porque quando ela morreu, ela deixou uma herança de mais de $1 milhão. Falou, que legal. Com uma vassoura, construindo casinha, comprando uma casinha ali e tal. Então ela foi minha fonte de inspiração. E minha esposa esteve comigo presente nesse momento, desde o início, quando a gente montou a primeira versão, quando a gente quebrou, e hoje ela está junto. Então ela é meu braço direito, ela é minha arma secreta, ela é que faz a gestão. Na verdade, ela também não fica também atrás de você, ela fica na frente abrindo o caminho e do lado dando suporte, né? É o contrário, ela que é uma grande inteligência. Ana Lúcia. Ana Lúcia, parabéns aí. Pessoal, eu não posso encerrar nossa conversa sem falar do livro do Joubert. Para quem não conhece ainda, O Poder da Coragem. As 5 chaves do sucesso que vão mudar a sua vida. Joubert, eu vi gente chorando com esse livro. Então, me fala um pouco, o que te inspirou a fazer esse livro? Por que você sentou-se para poder desenhar e contar um pouco da sua história aqui? Eu não achava que dentro de mim tinha alguma coisa que merecesse ser contada até a ponto de gerar um livro. De verdade, eu não achava. Mas 2 pessoas viram isso. A primeira foi o Érico Rocha, que é o grande... referência em marketing digital no país. E a segunda pessoa foi o Roberto Chiniachik, que nós nos conhecemos e ele achou que a minha história tinha que virar um livro. Eu conheci você junto com o Roberto em São Paulo. No mesmo evento, né? Então, muito legal. Espetacular poder dividir um pouco essa história, né? Foi isso que aconteceu. Gente, não percam. Joubert, acabou, infelizmente o tempo está estourado, o pessoal fazendo sinal aqui. Eu agradeço muito sua vinda até aqui, espero ter inspirado você, empreendedor Viking, e até o próximo encontro. Sucesso, pessoal, Universidade do Inglês. Muito agradecida. Um abraço.